saudar a todos aqui os presentes. Doutor Joaquim, como já avisei, é um nobre julgador que tem a sabedoria reconhecida por essa corte, pela advocacia do Estado do Piauí, pela firmeza dos princípios e a sensibilidade jurídica. Vossa Excelência tem, receba meus respeitosos cumprimentos. Também aqui o desembargador José Vidal, a desembargadora convocada, a doutora Valdênia. Tive a oportunidade de participar de diversas audiências presidido por Vossa Excelência na vara militar, que sempre também decidiu com muita paciência, harmonia, né, e coerência. Eu costumo dizer que, desembargador Joaquim, que as palavras elas podem ferir ou curar, e que um discurso ele pode ser uma arma ou um remédio. Então aqui eu queria que os desembargadores recebessem esta palavra da defesa como um remédio da justiça diante de uma prisão que seja verdadeiramente injusta, recorrendo ainda à sabedoria ancestral do grande Sócrates, que ele ensinava para nós, doutora Valdênia, que o verdadeiro julgamento é aquele que busca a verdade e não a aparência. E é com base, então, nessa compreensão humanista que eu venho rogar a atenção de Vossas Excelências, do douto Procurador de Justiça também, à trajetória do paciente, que é um jovem de 18 anos, primário, trabalhador, com residência fixa, mas que hoje ele enfrenta o peso de uma prisão cautelar, com base em uma narrativa que já demonstra, por si só, contradições e fragilidades. Trata-se de uma prisão que já perdura por 80 dias, por um fato que, em tese, configuraria um crime culposo, uma fatalidade, um acidente, uma eventualidade que ocorreu no interior do município de Canto do Buriti. Aqui, Excelência, nós combatemos a decisão de primeiro grau porque ela limitou-se a referendar um decreto prisional, decreto da prisão preventiva. Na audiência de custódia, o juiz, ao reafirmar a sua decisão, apenas indica, conforme a leitura aí da própria decisão, que o pedido da defesa para revogação da prisão não merecia acolhimento porque não trouxe fato novo que justificasse a alteração da decisão que decretou a custódia cautelar. E essa decisão, desembargador Joaquim, como podemos ver, ela não enfrenta os argumentos defensivos, não. Nem analisou concretamente também a atualidade da necessidade dessa medida extrema, porque ela se limitou a fazer uma afirmação genérica da presença dos requisitos legais. Tal afirmação ela se prestaria a corroborar qualquer decreto prisional relacionado a qualquer fato típico. Portanto, é uma decisão genérica, motivação aparente e, portanto, flagrantemente um constrangimento ilegal. Há que se repisar mais uma vez, desembargador Zé Vidal, que o paciente é primário, ele possui residência fixa, ele estuda e possui também uma profissão. Tudo isto documentado nos autos. Também não possui antecedentes criminais. E ele colaborou com a investigação desde o início, porque, veja só, ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil de Canto do Buriti. Detalhe, não foi apresentação voluntária, não foi indicação de terceiros, sequer de advogado, que nem tinha ainda. Na verdade, procurou um advogado, parceiro deste que humildemente vos fala, porque queria se apresentar à delegacia, e assim o fez. Portanto, de fato, uma apresentação espontânea. E eu entendo, desembargador Zé Vidal, que a apresentação espontânea, por si só, ela não ilide a prisão preventiva. A discussão é quanto à flagrante. Mas a preventiva eu entendo que ela não ilide. Mas ela também já derruba uma das motivações do artigo 312. Porque ao se apresentar espontaneamente, está assegurada aqui a instrução criminal e a aplicação da lei penal, porque o indivíduo demonstra claramente para o sistema de justiça que não há risco de fuga, não há interesse em fuga, não há interesse em deturpar a ordem da instrução processual, de ameaçar ou constranger testemunhas. É uma tragédia
familiar o que ocorreu aqui. É de fato uma tragédia familiar, onde, embora esteja distante da aplicação lá do Instituto do Perdão Judicial, mas muito se assemelha a isso, desembargador Valdênia, porque foi uma tragédia familiar onde a ação ali imprudente de um primo vitimou, ceifou a vida de uma prima, em um contexto de ambiente familiar. Não havia ameaças, não havia motivo para justificar. Então, desembargador Vidal, Vossa Excelência muito bem sabe, como juiz de carreira que o é, que ainda que haja uma capitulação do Ministério Público, o juiz não está adstrito a ela. A narrativa ela é fática, ela não é jurídica. E, portanto, ainda que o delegado tenha compreendido que se trataria de um homicídio simples, pela figura do dolo eventual, na verdade, a narrativa demonstra que seria o caso de um crime culposo. E crimes culposos não autorizam a prisão preventiva. E quem diz isso? O artigo 313 do Código de Processo Penal, muito bem conhecido por Vossa Excelência. É impossível no Brasil manter a prisão de alguém investigado por um crime culposo. Para além disso, Excelência, não tenho notícia, porque não fui habilitado nos autos principais, e nem o advogado parceiro que me procurou para esta demanda. Então, para não incorrer em nenhum erro e desonestidade com Vossa Excelência, o que eu posso afirmar no momento em relação à ação penal é que não tenho notícia de que houve o oferecimento ou recebimento da denúncia. 80 dias depois, não temos essa notícia, porque não fomos habilitados nos autos, apenas na ação cautelar, que seria o pedido de prisão preventiva formulado pelo delegado. Portanto, eu não tenho essa informação e não posso atestar. O fato é que não há audiência de instrução designada e já decorrem aí 81 dias dessa prisão. Os fundamentos, portanto, eles são genéricos. Nesta linha de raciocínio, onde o que houve foi um eventual crime culposo a ser apurado, não comportaria prisão em flagrante. O currículo social do paciente, também entendemos como este tribunal já sedimentou a compreensão, acompanhando o próprio Superior Tribunal de Justiça, de que o simples fato de ser portador de bons antecedentes, de ter trabalho e residência fixa, não é por si só requisito ensejador da revogação da prisão. Mas nesse caso há que se olhar com aquele olhar humanista que se pleiteou no início, porque se trata de fato de um jovem em desenvolvimento da sua personalidade, da sua constituição como ser humano, que estuda, ainda frequenta o ambiente escolar de ensino médio, documento nos autos, e trabalha na condição de menor aprendiz, de jovem aprendiz, também documentado aí nos autos. Então, não há nenhum elemento que indique que ele pretenda burlar a ação penal. E também, Excelência, a fundamentação da gravidade abstrata do crime, sabemos que não é argumento para decretar a prisão. A prisão é exceção, e isso é uma reflexão que sempre gosto de trazer na oportunidade que tenho de tratar com suas excelências, que, doutora Valdênia, não é à toa que houve a reforma em 2011 no capítulo das medidas cautelares, porque o legislador entendeu que a superinflação do sistema prisional representaria um risco para o próprio Estado de Direito e que, portanto, passou a eleger com maior rigor, em obediência ao Pacto de São José da Costa Rica e aos tratados internacionais. A prisão deve ser, de fato, a última raça. Eu preciso, então, ao decidir pela prisão, fundamentar por que nenhuma outra medida é possível. E aqui não estou nem pedindo a Vossas Excelências as medidas menos rigorosas, como o comparecimento periódico ao fórum para indicar suas atividades. Mas ainda que nós tratássemos do monitoramento eletrônico, nem isto não foi enfrentado pelo juiz de primeiro grau para indicar por que o monitoramento eletrônico não resolveria o problema deste jovem específico. Então, sabendo que já concluiu aqui o meu tempo, os demais argumentos estão
na petição e certamente já foram muito bem lidas pelo desembargador Joaquim, que tem sempre essa habilidade e paciência com a advocacia. Então, o pleito defensivo é esse, Excelência, pelo relaxamento ou, alternativamente, pela revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares, era o que eu queria requerer. Muito obrigado pela atenção mais uma vez.